aí, gurizada, aqui é Adriele Sonaglio, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para dizer para vocês, não usem o Google Tradutor. Poxa, Adriele, mas o Google Tradutor é tão útil, é tão prático. Concordo. E eu vou te dizer mais, tu podes usar o Google Tradutor, inclusive eu uso pra caramba, eu uso diariamente o Google Tradutor. Mas existem alguns pontos de como tu deves usar o Google Tradutor, quando tu deves começar a usar o Google Tradutor para dar certo, vamos dizer assim, né, para ser mais garantido. Bom, eu trouxe aqui um exemplo de por que não se deve usar o Google Tradutor e que pode dar muita merda. Né? Nesse caso não foi uma merda desgraçada, vamos dizer assim, mas foi uma merdinha. Minha sogra estava falando comigo e eu peço perdão, sogra, por te expor aqui, mas ela não fala inglês, ela sabe que ela não fala inglês, mas ela quis se comunicar comigo em inglês, achei até bonitinho e tudo. Mas teve uns probleminhas aqui que eu tenho certeza que vieram do Google Tradutor e eu precisei trazer essa conversa pra vocês pra poder alertá-los, digamos assim. Bom, foi assim, eu fui dar um oi pra ela, né, um certo dia, e aí ela perguntou porque eu tava mal do estômago, né, dor de barriga, tava meio mal, e aí nós íamos fazer uma janta naquela noite na casa dela. E aí ela me mandou, queria saber se eu tinha melhorado, né, claro que como eu já conheço vários termos em inglês e tudo, eu soube interpretar o que ela quis me dizer, mas ela simplesmente deve ter chegado lá no Google Tradutor, digitou o que ela queria em português, só uma palavra, e aí ele traduz da forma que ele achar que deve, entendendo na cabeça dele, se é que ele tem cabeça, o que tu quer dizer, que nem sempre é exatamente o que tu gostarias de dizer, vamos dizer assim, né? Então, ela perguntou assim, ó, improved? Improved? Olha que doido. Gente, ela deve ter escrito assim, ó, melhorou? E aí o tradutor deu pra ela o termo improved. Só que improved, de fato, significa melhorar, mas é como melhorar alguma coisa assim, ficar mais top do que era, sabe? Um programa ficar melhor, eu ficar melhor no meu inglês, né? I'm gonna improve my English, ou my English was improved. Sei lá, tem várias situações, mas não melhorar de eu estou doente e vou ficar melhor. Não se usa daí o improved. E é óbvio que ela não tinha como adivinhar isso, né? E já para descargo de consciência, para caso vocês tenham curiosidade, os nativos provavelmente perguntariam, are you feeling better? Você está se sentindo melhor? É assim que eles perguntam quando tu tá se sentindo mal, tá doente, tá alguma coisa assim, né? Are you better? Are you feeling better? Alguma coisa desse tipo e não improved. Aí seguiu, né? Eu perguntei se ia rolar a jantinha, né? Que o Rafael, meu excelentíssimo, pediu pra combinar com eles e tal. E aí ela falou assim, clear. Clear é claro. Ela digitou no Google Tradutor claro e deu clear. Né? Porque o Google Tradutor não é obrigado a saber que tu quer dizer claro de com certeza. E sim, ele achou que tu queria dizer, que ela queria dizer claro, por exemplo, né, os policiais vão olhar um lugar, revistar um lugar, sei lá, e falam clear, como tipo, tá livre, tá limpo, né? Nesse sentido. E vários outros usos, mas não pra dizer claro assim como tipo of course, sure, sei lá, algum termo desses, né? Que seria o que ela deveria ter usado, né? Of course, for sure, ou sure, enfim. Então, careful, cuidado. E ainda depois ela botou just appear, né? Que seria tipo, só aparecer, né? Simplesmente apareça. Não seria esse jeito também que eles usariam, né? E o tradutor, mas pelo menos esse aqui não ficou tão estranho quanto os outros. Mas é só um exemplo de que tudo que ela procurou no Google Tradutor não é o jeito que os nativos falariam e muitas vezes não significava o que ela queria dizer, ok? Pois bem, vamos aos pontos de quando e como tu deves usar o Google Tradutor. Bom, o Google Tradutor realmente ele é muito útil, tu podes usá-lo, mas, primeira coisa, é ideal que tu tenhas pelo menos um mínimo de conhecimento do inglês, porque daí ele vai te dar uma tradução e tu já vai ter ideia se tipo não faz o menor sentido, né, ou se talvez faça um sentido e daí se tu achar que faz um pouco de sentido, tu pode pesquisar de outra forma que eu já vou explicar pra ter certeza que aquilo é o que tu querias procurar, certo? Que tu querias encontrar a tradução. Então, se tu tiveres um conhecimento um pouquinho mais avançado do inglês, vai funcionar melhor o Google Tradutor pra ti, assim como funciona pra mim quase que sempre. Muito bem. De qualquer forma, tendo conhecimento ou não, se tu procurares uma palavra, né, digamos, ela procurou improve, apareceu improve, né, tava no passado, coisa assim, mas a palavra seria improve, que é melhorar. Muito bem, se ele der essa tradução improve,
e tu quer saber se de fato é o que tu queres, né? Depende do tipo de palavra. Se for esse caso assim que não é fácil de ver com imagens, tu podes colocar o Google de inglês para inglês, tá? Ou ele todo em inglês, e o tradutor, e aí tu vai botar a palavra em inglês e ele vai te dar embaixo as explicações, quando que é usado, e principalmente muitas vezes tem exemplos, e aí tu vai ver se encaixa, e aí também é bom tu ter um conhecimentozinho do inglês, porque senão tu não vai entender nada que tá explicando ali os exemplos e tal. Mas aí tu já vais ver se de fato entra nessa situação que tu queres, se uma das situações que pode ser usado é a que tu queres, né? Muitas vezes aparece do lado também outras palavras parecidas para tu teres uma ideia, diferentes traduções, depende de como que tu usar o Google Tradutor. Muito bem, se for uma palavra como, por exemplo, uma fruta, né? Ah, botei lá maracujá, ele me deu passion fruit. Será que passion fruit é de fato maracujá? Se tu quer ter certeza, quando é esses casos que dá pra visualizar, né, com imagens e tal, aí tu vai lá no Google Imagens, joga essa palavra passion fruit, vão aparecer imagens do passion fruit, né? E aí tu vais ver se de fato é o maracujá ou não e vai saber se a tradução está certa, e aí é difícil que não seja aquilo, porque afinal tá a imagem ali, né? Ok? Que mais? Muito importante, essa dica é a mais importante da vida. Se é uma palavra que tu acha que pode ter várias com o mesmo significado, isso é a coisa mais comum de acontecer no inglês. Ter várias palavras que em português significariam a mesma coisa, mas que em inglês cada uma é usada de um jeito, né? Muito bem, então tu vai ter que fazer o quê? Escrever uma frase completa, né? Por exemplo, eu não vou dizer só melhorou. Eu vou dizer assim, você está se sentindo melhor da sua dor de garganta? Você melhorou da dor de garganta? Sei lá, tu faz uma frase com contexto. Porque o Google Tradutor, ele parece que tem uma inteligência a mais ali, um negócio inteligente. E ele entende no contexto, pegando as palavras, o que tu queres dizer. E aí ele te dá, claro, ele vai traduzir a frase inteira, mas ele vai te dar ali no meio o verbo ou a palavra que fecha com o que tu queres, entendeu? É a mesma coisa, se eu colocar só... por exemplo, em inglês, colocar fire, ele vai me dar a tradução, por exemplo, fogo, ou que ele achar que deve, certo? Agora, se eu botar um exemplo do inglês, agora tô dando do inglês pro português, né? Mas enfim, agora se eu botar uma frase assim, por exemplo, he was fired today, now he is unemployed, ou he doesn't have a job, sei lá, né? Aí liga esse fire como despedir, né? Demitir. E aí não como fogo, então, porque algumas palavras têm mais de um sentido, além de ter às vezes mais de uma palavra para significar a mesma coisa em português, tem também uma mesma palavra em inglês que tem vários significados em português diferentes, nada a ver com as calças, entendeu? Então, lembra, principal, coloca um contexto, se tu acha que pode ter mais palavras, né, significando a mesma coisa. Que mais? Confere a tua palavra ou o teu verbo para ver se de fato é o que tu queres usar. Confere no dicionário os usos ou no próprio Google Tradutor ou alguma coisa do tipo. Se possível, confere com o Google Imagens. E se mais possível ainda, usa mais o Google Tradutor quando tu tiveres mais conhecimento do inglês, porque hoje quando eu procuro alguma coisa e dá um resultado, uma tradução lá, eu já tenho ideia se não faz sentido algum ou se tem algum sentido, e se eu ficar ainda com uma dúvida eu faço essas pesquisas extras que eu falei pra vocês. Mas eu já tenho uma ideia quando tipo não faz sentido algum e não posso usar aquela tradução, entendeu? Basicamente essas são as dicas principais. Se eu lembrar de mais dicas ou se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o Google Tradutor ou outras formas de descobrir palavras, etc, etc, me deixem nos comentários e sugestões para outros vídeos também, que eu farei com muito prazer. Ok? Se o vídeo foi útil de alguma forma, deixa o teu like, te inscreve no canal se tu não estás inscrito, aciona o sininho, aciona o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Que mais? Me segue no Instagram pessoal e também no Inglês com Driele, que temos dicas quase que diariamente de inglês, frases motivacionais em inglês, é muito legal, testezinho e outras coisas. E acho que é isso, nos vemos então no próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau!